Ainda nesta quinta-feira de manhã, segue repercutindo após a ventania que passou pelo Brasil, principalmente pela região sudeste. A gente tem registro de diferentes locais, também o que ocorreu de pessoas terem morrido por causa disso e provocou muitos estragos em diferentes locais do país. Vamos ao vivo com o Renan Fiuza para que nós possamos compreender. Ô Renan, essa imagem é impressionante, eu quero já compreender contigo. Onde, por favor, você está exatamente? Aí, a estimativa é que o vento tenha sido de quantos quilômetros por hora e quais são os problemas? A gente começando esse giro, portanto, falando especificamente sobre o litoral de São Paulo, mas focado em Santos. Renan, bem-vindo. Muito obrigado, Elisa. Ótimo dia para você, um bom dia para todos. A gente está no centro de Santos. Eu e Ricardo Unger chegamos há pouco, tá? E já percorremos aqui a rodovia dos Imigrantes, um trecho da rodovia Anchieta, e a gente percebeu muitas árvores caídas, placas de sinalização também que vieram ao chão. Você me perguntou sobre a velocidade dos ventos. Por aqui, segundo a própria Defesa Civil, os ventos chegaram a quase 100 quilômetros por hora em Santos, mas em outras praias do litoral paulista, os ventos superaram a casa dos 110, 115 quilômetros por hora. Tô junto do Ricardo. A gente vai percorrer aqui para mostrar para vocês, é um armazém, tá? Um armazém que abrigava uma série de containers e agora funcionários da Prefeitura aqui de Santos tentando, de alguma maneira, recolher esses entulhos. Muitos desses armazéns aqui na região central, cuidado só aqui ao caminhar, Unger, por causa aqui do chão, enfim, tem fiação exposta. Muitos desses armazéns, só para explicar e trazer um pouco desse contexto, eles têm a fachada tombada, então eles não podem, ter a fachada mudada ou então alterada. Tá vendo? Tudo de tijolinho, enfim. A força do vento fez com que essa fachada viesse abaixo. E aí o que chama a atenção é esse caminhão vermelho aqui, um outro mais à frente, tá? Esse caminhão vermelho que ficou completamente destruído. Por sorte, Elisa, amigos e amigas que estão com a gente no live, CNN, não tinha ninguém. Porque os caminhoneiros, eles, antes de entrar aqui no terminal, antes de entrar nesses armazéns, eles costumam fazer longas filas aqui para que a vez dele possa ser chamada, né? Então, esses dois motoristas que aí estavam dentro das cabines, eles acabaram saindo, né? Um deles, inclusive, fez um relato bastante forte, né? Dizendo que quando viu que o muro estava desabando, acabou saindo mais rápido do caminhão, justamente para que não fosse atingido. E agora, esse trabalho de rescaldo aqui. Contabilizando, as mortes, uma das mortes aconteceu também aqui na cidade de Santos, tá? Era um morador em situação de rua que acabou, na hora da forte ventania, estava ali deitado, muito perto de uma árvore e essa árvore veio abaixo. Para além disso, também, teve as questões de ressaca, o mar acabou ficando bastante mexido com relação à força dos ventos e, consequentemente, o Porto de Santos, que é um dos maiores da América Latina, pelo menos ontem, durante o período da manhã, acabou tendo de ficar um período fechado. As travessias de balsa, carros, as pessoas acabam cruzando aqui de Santos para o Guarujá, elas ficaram interrompidas. E aí é um cenário que a gente vai encontrando aqui pela cidade também. Tivemos, pelo menos aqui em Santos, mais de 30 árvores que acabaram caindo. Aqui, obviamente, assim como em algumas localidades da cidade, acabou ficando sem luz, porque postes, a fiação acabou sendo atingida. A gente consegue perceber aqui, ó. Não sei se dá para... tomar cuidado só para andar aqui. Unger, não sei se dá para mostrar. Tá vendo a fiação ali, Elisa? Pois é, assim que essa estrutura, que esse muro veio abaixo, a fiação também de um poste acabou sendo atingida. A fiação do poste que está aqui atrás. Acho que a gente consegue mostrar. Enquanto isso, a gente vai se aproximando para não atrapalhar o trabalho também dos funcionários de limpeza, mas dá para a gente ver a força desse vento aqui. Talvez nesse enquadramento aqui, Unger, fique melhor para a gente mostrar. Tá vendo, Elisa? Ali na frente era um poste, tá? Um poste, enfim, que veio abaixo com a força do vento, obviamente também com toda a estrutura que acabou cedendo desse armazém. E agora a gente está aguardando também um posicionamento por parte da Prefeitura. Como preza o bom jornalismo da CNN, a gente sempre pede informações para saber as questões do rescaldo, enfim, como é que está a cidade neste momento. Porque em vários pontos da cidade tivemos problemas de iluminação, e aí a situação também acaba afetando a população.
Lá no fundo a gente já percebe que há, né, uma mudança aí na coloração do céu, né, tá bem escuro. Coincidentemente eu estava aqui na cidade, vim visitar meus pais e eu estava no momento que o tempo virou de uma forma muito rápida. Ainda há, né, muita gente aproveitando esses últimos dias de férias escolares e tinham muitas pessoas ainda na praia. Estava um tempo agradável, bastante sol, termômetros na casa aí dos 28 graus, quando de repente, em questões de minutos mesmo, muito rápido, o tempo virou de uma forma repentina e pegou essas pessoas de surpresa que lá estavam, guarda-sóis voando, as pessoas tentando se abrigar de uma melhor maneira. Aliás, não sei se a gente já está mostrando ou se vocês podem acompanhar. Aqui em Santos também, próximo ali da região da praia, tem um bairro chamado Gonzaga. É um centro comercial muito conhecido, tem shoppings e tudo. O alerta chegou da Defesa Civil pedindo para que as pessoas pudessem se abrigar de uma forma melhor, né? E ali, nessas imagens que a gente recebeu, algumas famílias elas estavam deixando a praia, saindo da praia, e tentando procurar por um lugar para se abrigar quando a estrutura de uma loja ela acabou caindo, se desprendendo, né? E caiu, atingiu ali o pai e filho que lá estavam. A gente está aguardando o posicionamento para saber com relação a essas famílias, nada muito mais grave, mas obviamente eles precisaram também ser socorridos. Então o vento pegou muita gente de surpresa realmente aqui na cidade e o cenário em alguns pontos é justamente esse que eu e nas imagens do Ricardo Unger eles trazem para vocês. Agora chama muita atenção a força dessa destruição e como ficou, né? Esse caminhão aqui, ou esses caminhões, porque são 2 caminhões que aguardavam para entrar dentro desse armazém. Aliás, um pouquinho mais cedo, quando a gente chegava aqui na cidade também, a gente percebeu, Renan, para quem conhece ou talvez não conheça tão bem. Oi, desculpa, Elisa, por favor, pode falar. Só porque, Renan, a gente está bastante impressionado com essa imagem que você está mostrando, porque para uma parede conseguir esmagar, destruir a cabine de um caminhão, tem que ser algo muito pesado, né? Porque a situação que ficou, olha, é inacreditável essa imagem. Então a gente está falando de algo muito pesado, uma estrutura muito densa que veio abaixo, o que também nos traz atenção para a força do vento a ponto de ter derrubado uma estrutura tão forte como esse muro que você está mostrando para a gente, Renan. Sim, e aí a gente tem a dimensão realmente desse teu questionamento, né? A força do vento foi tão forte que derrubou, são tijolos, né? A gente está falando aqui, ó, isso são blocos de tijolos, estou aqui com um na mão, extremamente pesado, um só, tá? Extremamente pesado. E aí imagina só, a força do vento foi tamanha que derrubou essa parede inteira. E ali ficam os contêineres empilhados, né? Por sorte, esses contêineres acabaram não caindo, mas na rodovia a gente viu contêineres também pendurados, né, na estrada, porque o vento foi tão forte que ali, né, como eles são colocados um em cima do outro, eles acabaram caindo ali na rodovia. Mas sim, o muro aqui, essa imagem chama muita atenção mesmo, justamente por esse cenário de destruição e agora o trabalho, né, desses profissionais da prefeitura, justamente primeiro, né, para liberar todo esse entulho, para que a via possa ser liberada, porque a via está fechada, é uma via que dá acesso ao porto, que fica lá no fundo, né, e também para tentar restabelecer a normalidade. Enfim, a força do vento foi muito forte aqui na cidade, causando vários estragos e o registro de uma morte. Renan Fius, é impressionante o baita trabalho de vocês de estarem aí mostrando para a gente todo esse registro. E ali os trabalhadores retirando, né, os tijolos e a gente celebrando quando as pessoas não se machucaram, mas ao mesmo tempo lamentando demais. É uma manhã muito triste, porque você tem num balanço total 5 mortes. Isso aqui é Ilhabela. É litoral norte do estado de São Paulo. O Renan também estava no litoral, é litoral mais ali para o centro do estado. Quando a gente caminha em direção ao Rio de Janeiro, você chega ao litoral norte de SP. Ilhabela, que inclusive o maior campeonato de vela, competição de vela da nossa América Latina, é a Semana de Vela de Ilhabela. Então você tem tripulantes de várias partes do mundo, principalmente da nossa América, é gente que vem e lota Ilhabela. E é o que está acontecendo neste momento. Então, você tem muita embarcação no mar, mais do que habitualmente já tem. E, claro, algumas interrupções, porque com o vento nessa velocidade, o vento é importante para os velejadores, mas aumentou ainda mais o problema. E nós estamos vendo aqui
As imagens que chegam de Ilhabela, vocês estão vendo aqui as velas altíssimas e é impressionante, realmente assim, o vento que entrou no litoral norte do estado de São Paulo, também ali no litoral mais ao centro de SP, é uma coisa impressionante. Em outras imagens, tem um momento que eles filmam, alguém está dentro do carro, passando pela beira da praia ali na ilha. É isso aqui. Para quem já foi até Ilhabela, é o caminho que vai até a vila. Você vê que de vez em quando aparecem umas pessoas com umas cordas tentando de alguma maneira atracar. Imagina, atracar um barco numa árvore. Mas diante da instabilidade dos barcos, eles puxando aqui, ó, e tentando amarrar, segurando os barcos, pelo menos perto das árvores, para que eles não fiquem se debatendo. Só que, claro, repito, isso aqui é terrível, mas nada se compara à morte. Nada se compara à morte. 3 pessoas mortas no estado de São Paulo, 10 pessoas feridas.